sou Charles da Silva da Lotus Auto Center e a dica de hoje é sobre o sensor CMP, também conhecido como sensor de fase, mas da sigla CMP significa sensor de posição do eixo comando de válvulas. Esse sensor é de fundamental importância para o sistema de gerenciamento eletrônico da injeção. Por quê? Porque é através do sinal desse sensor que a central eletrônica consegue fazer o faseamento de injeção. Através desse sinal, ela recebe o sinal do sensor e aí a partir desse sinal ela consegue fazer esse faseamento. Vamos entender um pouquinho melhor? O sensor CMP, ele é localizado no eixo comando de válvulas. Estamos representados aqui por esse desenho espetacular aqui. E o sensor, ele está medindo a velocidade do eixo comando de válvulas. E esse sinal, ele através dessa rotação do eixo comando de válvula, através dos seus dentes. Tem eixo comando com 2 dentes, tem eixo comando com 3 dentes, tem eixo comando com 4 dentes. Isso vai mudar de veículo para veículo, de montadora para montadora. Então, é através desse sinal que a unidade de controle eletrônico consegue começar e fazer o faseamento, fazer todo o gerenciamento da injeção eletrônica do veículo. O sensor CMP, ele é do tipo Hall e ele tem 3 fios. E um fio é o aterramento, o outro é o retorno de sinal para a unidade de controle eletrônica e o outro é um positivo, geralmente de 5 volts. Tá? Nós vamos entender lá na prática como que a gente faz a verificação do sinal de alimentação, do aterramento e do retorno para a unidade de controle, que é através desse sinal de retorno que a unidade consegue fazer a leitura, interpretar esse sinal e calcular todo o sistema de faseamento, ok? Como que nós vamos fazer isso? Nós temos 3 ferramentas para poder estar verificando o funcionamento do sensor CMP. Quais são elas? A caneta de polaridade, a gente pode estar medindo o sinal positivo, né, os 5 volts de alimentação. Nós podemos estar verificando o aterramento se está em condição perfeita e também verificando o sinal de retorno. Tá? A gente consegue verificar isso com a caneta de polaridade. Outra ferramenta que a gente pode fazer o uso para testar esse sensor é o multímetro. O multímetro automotivo, a gente também consegue verificar a alimentação, verificar o aterramento e também verificar o retorno, verificar a resistência desse sensor, muito importante, porque às vezes está funcionando, mas a resistência está com o valor correto, então vai ter um retorno, uma referência incorreta para a unidade de controle. E a ferramenta mais adequada para a gente estar verificando o funcionamento desse sensor, se ele está funcionando corretamente, é o osciloscópio. E hoje nós vamos usar o New Tecnoscópio para poder estar fazendo essa verificação. A gente consegue verificar se o sensor está funcionando perfeitamente, se a gente tem alimentação de 5 volts, se o nosso aterramento está perfeito, se o sinal de retorno está correto, né? Através dessa avaliação por imagem, a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso e adequado e ter certeza do diagnóstico para que a gente não troque nenhuma peça de forma inadequada, sem necessidade. Então nós vamos, daqui agora nós vamos para a prática na oficina para a gente estar fazendo essa verificação, ok? Vamos comigo. Bom, estamos aqui na oficina, nós estamos aqui com o veículo Volkswagen Massaveiro 1.6 2010 e nós vamos fazer o teste do sensor CMP. Vamos mostrar aqui a localização do sensor CMP. Aproxima a câmera para mostrar o sensor CMP. Ele é localizado no eixo comando de válvulas, né? Então aqui nós temos o sensor CMP, sensor do tipo Hall. Nós vamos fazer o teste, nós vamos iniciar o teste nosso, nós vamos fazer com a caneta de polaridade e depois nós vamos fazer com o New Tecnoscópio. Então vamos aqui, vamos entender. Eu já deixei preparado aqui a minha agulha. Nós temos o sensor
E no conector do sensor nós temos 3 fios, pino 1, pino 2 e pino 3. O pino 1 é o sinal de alimentação do sensor. Então nós temos que encontrar aqui aproximadamente 5 volts. A chave tem que estar ligada no momento agora para a gente verificar essa alimentação. E a gente vai medir aqui, olha. Então aqui nós temos 5.1 volts, ou seja, então a alimentação do sensor está correta. A alimentação está correta, está pegando 5.1 volts aqui no sensor CMP. Eu vou mudar agora a nossa agulha para a gente verificar agora o aterramento, o sinal de aterramento dele. Então no pino 3. Então nós já identificamos o pino 1 é o sinal de alimentação, tem que chegar a 5 volts, está dando 5.1 aqui na nossa caneta de polaridade. Então agora nós vamos medir o sinal de aterramento, vamos ver como que tem esse sinal. A minha caneta aqui tem que marcar verdinho aqui, né? Ela não pode fazer nenhuma leitura aqui e vai marcar verdinho aqui. Vamos verificar esse sinal? Olha, aqui está. Então o negativo, o aterramento está perfeito. Está mostrando para mim que eu tenho aqui chegando no sensor um aterramento que está em condições adequadas. Ok, agora eu vou mudar a minha caneta, a minha agulha para o pino 2, o pino do meio aqui, que é o sinal de retorno do sensor para a unidade de controle eletrônico. É através desse sinal de retorno, porque os sinais que nós medimos aqui é só sinal de alimentação do sensor CMP, que ele precisa de uma alimentação positiva de 5 volts, e um sinal negativo para que ele possa fazer o trabalho dele através da rotação do eixo comando, gerar o sinal de saída, que é o que nós vamos medir agora, que é importantíssimo que o módulo receba esse sinal de forma correta. Eu vou dar partida no veículo para a gente verificar esse sinal aqui. A caneta de polaridade, ela consegue medir o sinal de alimentação, ela consegue verificar o aterramento, e o sinal de retorno, ela vai conseguir verificar uma pulsação. A gente vai identificar que tem pulso, mas eu não consigo fazer uma leitura precisa desse sinal de retorno. Qual que é o valor desse sinal de retorno? E essa leitura precisa eu só vou conseguir fazer com o osciloscópio. E a gente vai usar aqui o New Tecnoscópio para fazer essa verificação. Mas a gente vai ver que se eu não tiver um osciloscópio, a caneta de polaridade ela já é uma referência, ela já consegue nos auxiliar no diagnóstico. Não é um diagnóstico preciso, 100%, porque eu não sei qual que é o valor de retorno, mas já auxilia, informando para nós se o sensor está funcionando ou não. Então vamos funcionar o veículo. Só um minuto, por favor. O veículo já está funcionando, então nós vamos agora verificar o sinal de retorno. Vamos ver aqui então. Nós estamos verificando, tá tendo sinal de retorno, tá aqui, a caneta está medindo aqui 10.9 volts, mas nós não conseguimos precisar se a onda, qual que é esse sinal, se o sinal está correto ou não, a não ser com o osciloscópio. Então a gente está vendo aqui que o sensor está funcionando, né? Está funcionando, tanto que o funcionamento do veículo está ok, o veículo pegou na primeira partida. Então a gente já conseguiu fazer um teste com a caneta de polaridade, né? Agora nós vamos fazer um teste mais preciso, verificando com o osciloscópio como que é a forma desse sinal. Com o osciloscópio a gente consegue verificar se o sincronismo do veículo, se o carro está certinho no ponto, o sincronismo está adequado ou não. A gente consegue verificar a onda, né, que como a gente trabalha com sensor Hall, nós temos aí uma onda quadrada, então a gente consegue verificar de quantos dentes esse comando ele é composto e se esse sinal está correto, ok? Então nós vamos desligar o veículo agora, vamos fazer a instalação do New Tecnoscópio e a gente volta com o New Tecnoscópio para a gente fazer essa verificação com o New Tecnoscópio, os testes de funcionamento do sensor CMP, sensor de fase ou sensor de posição de comando de válvula. Bom, nós já instalamos o nosso New Tecnoscópio
Ele está aqui instalado no meu Tecnoscópio, instalado no meu notebook, e também os cabos já estão instalados aqui. O cabinho vai no negativo da bateria, no cabo negativo da bateria, e o cabo principal eu instalei no sinal de retorno para a unidade, né, para a gente medir esse sinal de retorno. Eu vou funcionar o veículo e nós vamos passar para fazer a verificação aqui no New Tecnoscópio. Nós vamos entender esse sinal aqui no New Tecnoscópio. Bom, pessoal, já estou aqui com o New Tecnoscópio ligado, instalado no veículo, e agora nós vamos iniciar aqui a configuração dos parâmetros. Vamos vir aqui no carrinho, né, vamos escolher a marca do nosso veículo, veículos Volkswagen. Qual que é o modelo? Nós estamos com o modelo 1.6 Flex 8 válvulas, e vamos escolher aqui os nossos sensores aqui, um sensor tipo Hall, de rotação tipo Hall, e aí ele pega o sinal de referência, ele vai baixar o sinal de referência. Então aqui nós estamos mostrando para nós temos um sinal de referência, onde nós podemos ver aqui, ó, 2 dentes menores e 2 dentes maiores. E aí ele vai se repetir, dois dentes menores, 2 dentes maiores, 2 dentes menores, 2 dentes maiores. Então agora nós vamos fazer, esse é o sinal de referência. Agora vamos pegar o sinal realmente que está lá no veículo. Vamos ligar aqui e vamos startar. Aqui esse sinal verdinho aqui é o nosso sinal que está acontecendo nesse momento. Então esse é o sinal do nosso sensor de posição do eixo de manivela, CMP. Se a gente observar, ele é um sinal bem próximo com o nosso sinal de referência. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui regular esse sinal para que a gente possa colocar ele de uma forma que a gente consegue fazer uma referência melhor com o sinal superior, sinal cinza, que é o nosso sinal de referência. Eu vou colocar ele aqui, ele está no modo off, desligado. Eu vou pôr no modo single, que facilita aqui para a gente fazer uma verificação. Vou pegar meu trigger aqui, vou dar quando eu coloco o trigger aqui, ele paralisa o meu sinal, ele congela o meu sinal. Então a gente pode verificar que o meu sinal é bem parecido com o sinal de referência. Olha, eu tenho 2 menores, 2 menores e 2 maiores. Aqui nós estamos percebendo que tem um piquezinho aqui no sinal menor, mas a gente pode ver que ele se repete ao longo de todo o sinal. Olha, vamos observar que ele vai se repetir ao longo de todo o sinal. Então isso para nós não é um problema. Se fosse só em um dente, nós já deveríamos ficar preocupados. Deveria ter uma trinca, deveria ter algum problema no dente ali. Mas a gente pode observar que ele se repete ao longo de todo o sinal. Então tá tranquilo, é um sinal de referência. Então aqui a gente pode ver que nós estamos medindo a onda, a forma da onda, estamos verificando se ela está perfeitamente. E como o New Tecnoscópio ele dá essa oportunidade de a gente buscar na nuvem sinal de referência para a gente comparar com o sinal do veículo que está acontecendo, então facilita, né? O New Tecnoscópio nos dá essa oportunidade, então facilita a gente esse entendimento aí. Então outros osciloscópios não te dá esse sinal de referência, então você precisa buscar um sinal conhecido para você comparar, né? Então o New Tecnoscópio ele tem esse banco de dados que nós reparadores podemos pegar um sinal e subir isso para o banco de dados, que vai atender a todos que estão inscritos nesse banco de dados, possa baixar esse sinal para comparar com os testes que estão sendo efetuados. Então aqui deu para entender que o nosso sensor de fase está funcionando perfeitamente. Ele está com um pico máximo de 14 volts e no pico mínimo dele aqui, ele está 1.4 no pico inferior, tá? Então o nosso sinal está com 10 RMS, que foi estabelecido essa rotação. Então
nós entendemos aqui que o nosso veículo está com o sensor funcionando perfeitamente, está em bom estado. A vantagem do osciloscópio para entender esses sinais é porque ele consegue medir a onda e verificar. Se eu tivesse algum problema em um dente ou algum problema no sensor, ele ia me mostrar aqui nessa referência de onda, nesse sinal dela, e eu conseguiria verificar e comparando com o meu sinal de referência, eu sei se está correto ou não. E aí a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso. E aqui eu consigo parar o meu sinal para fazer uma comparação melhor. Eu posso pegar outros ajustes aqui, pôr no modo normal, subir o meu trigger aqui e conseguir continuar verificando o funcionamento desse sinal. À medida que eu vou aqui agora, ele está no normal, então ele está funcionando perfeitamente, tá ok? Então esse é o teste que a gente queria passar hoje, como fazer essas verificações com o osciloscópio. Nós podemos entender aqui também o nosso sinal de alimentação, que é de 5 volts, está perfeito. Então o osciloscópio é a melhor ferramenta hoje para fazer essa verificação. Além de ser um diagnóstico por imagem, né, você tem mais possibilidades de entender, interpretar o sinal e chegar a uma conclusão de diagnóstico mais assertiva. Bom, pessoal, então ficou claro para a gente aqui, né, os testes do sensor CMP, onde nós usamos a caneta de polaridade para fazer os testes e usamos o New Tecnoscópio. O New Tecnoscópio é a ferramenta, o osciloscópio é a ferramenta mais adequada. Eu tenho o New Tecnoscópio, então eu utilizo o New Tecnoscópio para as minhas análises, para os meus diagnósticos aí, e a gente tem tido sucesso. Hoje, sem essa ferramenta, fica difícil, porque nós estamos com um processo tecnológico muito avançado, a eletrônica embarcada nos veículos hoje é assim, fundamental. Então você tem que ter ferramental de ponta para poder você fazer os testes, fazer as análises e chegar a um diagnóstico conclusivo. E a Lotus Auto Center está investindo nesse ferramental, em todos esses ferramentais de última tecnologia e em capacitação profissional, para que todos o nosso corpo técnico estejam preparados para atender as demandas de mercado. Então, se você gostou desse vídeo, dessa dica, dá um like na parte inferior desse vídeo, inscreva no nosso canal, que toda semana nós teremos uma dica nova, um vídeo novo com instrução ou uma dica nova aí. Muito obrigado!